Olá, tudo bem com vocês? Estamos no Popular Podcast. Vamos entrevistar ele hoje, Jefferson Oliveira Mateus, que ele é músico, mestre em educação física, empresário e pai. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, André? É um prazer imenso estar aqui no seu programa, esse podcast que é incrível, maravilhoso, e agradeço de coração mesmo pelo convite. Show. O Jefferson, para quem não conhece o Jefferson, quem que é Jefferson Oliveira Mateus? Onde veio? Quem são os pais, a família? Bom, Jefferson Oliveira Mateus, né, é natural de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, né, filho de Maria Angélica e de Olindo Alves Mateus, né, tenho 2 irmãos, né, Joelmir e Regiane, né, sou casado com uma pessoa maravilhosa, incrível, Mara Lígia, e tenho o melhor presente do mundo, que é a Pérola, a minha filha. Pra gente começar o bate-papo aqui, falamos que ele é músico. E aí, como é que começou essa paixão pela música? E também, você estudou em um conservatório, certo? Sim, André, estudei no conservatório, né, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, né, e como começou? Tínhamos um amigo, né, chamado Eduardo, e em Três Lagoas, né, o natural das pessoas lá é tomar tereré, né. Então minha turma, né, os meus amigos, a gente sempre tomava tereré na frente de um mercadinho desse amigo meu, né, o Eduardo. E a irmã dele, né, chegou um dia com uma guitarra amarela e começou a tocar. E eu fiquei encantado, cara, com aquilo. Eu falei: "Meu Deus, eu quero isso pra mim, né, eu quero aprender a tocar". E perguntei, né, ainda para o Eduardo, eu falei: "Como que ela aprendeu a tocar?", né, e ele revelou, falou: "Olha, ela faz conservatório numa escola assim, 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 né", que é o meu saudoso professor Odair, né, e foi assim que iniciei a minha carreira de músico, né. E aí você se tornou músico e você toca quais instrumentos hoje? Olha, eu comecei, com violão, né, violão clássico, erudito, fiz violino, baixo, guitarra, né, aprendi um pouquinho de teclado, né, toquei em banda aí mais ou menos uns 20 anos também. E quais foram os maiores aprendizados que essa formação musical trouxe para sua vida? Olha, André, isso aí transformou bastante mesmo porque a metodologia, né, que o meu professor passara na época, né, era algo único, simples de qualquer pessoa aprender a tocar, né. Mesmo porque eu consegui, né, trazer esse método, né, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, para cá, para o estado de São Paulo. E tive bastante alunos, né, diante desse método e achei, assim, que mudou a minha vida em termos de música, né, e é incrível, né, hoje, lecionar aula é algo fantástico, né. Você disse que trocou em alguns grupos musicais. E quais foram as experiências que você teve com esses grupos? Quantos grupos foram também? É do que, sertanejo, pagode, forró, axé? Sim, André, a primeira vez que eu toquei, né, tinha, alguns amigos, né, e o Fernando, o Henrique, o Éder, né, e a gente formou um grupo, né, em Três Lagoas, né, chamado Os Franguinhos da Zezé, né. Ah, vi, ótimo nome. Maravilhoso, né. O porquê dos Franguinhos da Zezé? É porque a gente ensaiava, né, era numa casa próxima a um galinheiro, né, da dona Zezé, que era a avó, né, do Fernando e do Henrique, né, e, assim, a gente tocava e ao mesmo tempo escutava o barulho das galinhas, dos galos ali, né, aí colocamos, né, o nome dos Franguinhos da Zezé, e é ali que iniciei a minha carreira musical, né. E você chegou a apresentar em várias cidades ou era um grupo só local mesmo? Então, pós isso, eu iniciei com um grupo de pagode em Três Lagoas, chamado Grupo Intimidade, né, aí já era algo, assim, mais profissional, né. Então foi um grupo, assim, que se destacou muito ali no estado do Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, né. Teve alguma apresentação que te marcou bastante? E sim, teve uma apresentação, André, que me marcou, foi na cidade de Bonito, Mato Grosso do Sul. Né, foi uma viagem muito longa, de Três Lagoas a Bonito foi aproximadamente aí 1.500 quilômetros, né.
E teve um empresário que fechara esse contrato com a gente para fazer essa apresentação em Bonito, né. Chegando lá, né, nós chegamos no hotel e estava tudo certo até então. E antigamente tinha um banco, não sei se pode falar a marca do banco, Pode. Bamerindos, né, e estava desativado, né. E esse empresário falou: "Olha, é aqui que vocês vão iniciar o show de vocês, tudo mais, né". Porém, já estava vendendo ingressos, tudo, né. E houve, assim, uma situação bem inusitada ali, né. E não teve divulgação, foi um fake desse empresário, e muita gente comprou, e não tinha nada certo para nossa apresentação, né. E diante disso, nós que estávamos lá, ficamos ali, né, na espreita olhando, né, o que iria acontecer, e o pessoal ficou meio revoltado, né, porque não existiu o show, e a gente estava lá, né, só que a gente não se apresentou como músicos, a gente ficou olhando ali de fora, né, No e final não teve show? não teve show, porque não foi marcado nada, E o empresário ninguém não. sabia que vocês estavam ali? Sim, não, ninguém sabia, porque só tinha o nome no cartaz, né, graças a Deus só tinha o nome, não tinha a face dos integrantes. E o empresário, ele pegou o dinheiro dos ingressos e Sumiu. desapareceu, né. E eu lembro que pós isso a gente foi numa barraquinha de cachorro-quente, conversamos com uma dona lá e ela cedeu o espaço pra gente fazer um som lá e deu tudo certo. O pessoal que estava esperando o show, que não aconteceu, Curtiu. foi lá pra barraquinha de cachorro-quente e deu tudo certo, né, foi maravilhoso. A música ainda faz parte do seu dia a dia hoje? Sim, André, ela faz parte da minha vida, né, mesmo porque aproximadamente um ano atrás eu participei de uma banda, né, que fazia cover, né, do Pearl Jam, né, e era fantástico, né, então o rock, né, é o meu estilo musical, sempre gostei de toco todos os estilos, né, mas o rock é a minha paixão, né. A banda lá em Mato Grosso do Sul também era rock ou não? Não, era pagode, Pagode, era banda de pagode. Os Franguinhos da Zezé era barulho, barulho. né, barulho, né, a gente fazia muito barulho. Eh, como a gente falou aqui, tem algumas outras formações. Mestre em educação física. O que te levou a sair da música e ir pra educação física? Ou ir pra educação, no geral? Bom, o basquete ele foi um divisor de águas na minha vida, né, André. E eu comecei com 7 anos, né, tive um convite aí de um amigo meu, né, o Fábio, né, dizendo, falou: "Olha, tá tendo uma escolinha de basquete, né, no ginásio de esporte, né, e você, né, tem um estilo aí meio diferente, né, e você não quer fazer um teste lá?" Eu falei: "Opa, maravilha." Eu não tinha noção do que era basquete, né, eu sabia o que era futebol, era uma bola no chão, chutar, gol e ponto. E eu cheguei no dia, né, no treino, foi em 89, em março de 89, às 14h30, no ginásio esporte. E cheguei, sentei na arquibancada, eu lembro que eu estava com quichute, não sei se você vai lembrar desse calçado, né, eu Eu não lembro não, da minha tinha, época. eu imagino. Eu tinha um quichute, uma meia do Novo Horizontino, era 2 cores diferentes, preta e amarela. Lá em Mato Grosso do Sul ou já em São Não, em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, tinha 7 anos de idade, né. E eu esperei, né, ali, tinha acabado uma turma, né, e veio um professor falar comigo, né, perguntar: "Nossa, você já veio pronto, né, pra treino?" Falei: "Já, né." Ele falou: "Mas o treino vai começar daqui a pouco, o futebol de salão, né." Falei: "Não, mas eu vim pra jogar basquete." Né, aí ele falou: "Mas você tá com as suas vestes aí, o jeito, né, uniformizado pra jogar futebol de salão, né." Falei: "Não, mas eu vim pra jogar basquete." Falou: "Ó, o basquete é na quarta-feira." Né, aí eu voltei no outro dia, né, com o mesmo estilo, aí desse dia eu comecei a jogar basquete. E esse foi o teu começo com
o esporte, digamos assim? Sim, iniciou aí, né, a minha paixão pelo esporte, né, vi o basquete como algo mágico, né, então, eh, tive bastante desafios, né, mesmo porque o basquete, ele é um esporte bem desafiador, né, mas eu consegui fazer o melhor para desempenhar ali na minha cidade, algo fantástico, né. E sou muito grato, de coração, por 2 pessoas ali, né, o meu mestre de cão e Mauro, que foram meus mentores aí, que deu aquela injeção para iniciar o basquete aí. Mas já mais velho você partiu para fazer a formação de educação física. Sim, eu joguei em alguns times, né, no Mato Grosso do Sul, né, passei aqui no estado de São Paulo, e vim para cá em 1999, passei pelas categorias de base do Bauru Basquete, né, pelo Luso. Tenho meu irmão também que jogou, né, jogou basquete, e eu decidi a fazer educação física, né, vi uma oportunidade, né, fiz educação física pela Faculdades Integradas de Bauru, a FIB, né, me formei lá, né, a minha formação em 2007, e de lá para cá vi que eu consegui me apaixonar nessa questão da aula, né. Aí fez pós e fez mestrado. Fiz uma pós-graduação, fiz meu mestrado, morei no Rio de Janeiro por 1 ano e meio. Falando em janeiro, eu lembro que você teve uma passagem que você foi participar das Olimpíadas, não foi? Isso, em 2007, né, os Jogos Pan-Americanos, né, do Rio de Janeiro, eu fui voluntário lá, trabalhei lá como voluntário, tem uma tia que mora lá e foi fantástico, né, uma experiência única e bem desafiadora, né, a gente tinha uma visão, né, de como era um esporte de alto nível, né, e olha, é algo assim surreal. Eh, Pegando o gancho ainda do esporte como um todo, você veio para Reginópolis e acabou, não sei se já era ou não, mas acabou virando empresário na cidade e montou uma academia, certo? Sim, André, eu vim para cá, né, em 2000 Que é e uma virada de chave. sim, total, né. O início, né, em 2009, quando eu vim para o estado de São Paulo, eu comecei em uma cidadezinha pequena aqui, próximo a Reginópolis, né, onde eu comecei a dar aula de basquete, né, formei vários atletas, tive grandes desafios, né, e vim para Reginópolis em 2010, vim para cá, fui convidado pela Jucimara, que era diretora na época, né, e ela gostava do meu trabalho, né, comecei a trabalhar, fiquei mais ou aproximadamente aí 1 ano, né, com o basquete na cidade de Reginópolis, e decidi abrir uma academia, né. Abri a primeira academia da cidade de Reginópolis, foi a minha aqui, né. E pós-academia, né, eu mudei, né, para a cidade de Bauru, né, onde eu noivei, casei e hoje eu resido na cidade de Bauru, né. E nesse meio caminho surgiu também a tradicional medicina chinesa. Como o que Sim, que é? Como é? Explica pra gente. vamos lá. A medicina tradicional chinesa, né, como ela entrou na minha vida. Como eu tive a academia, né, era algo, assim, que eu sempre almejei em minha vida, né. Porém, eu tive um pico de estresse muito alto, né, devido ao fato, né, de fazer várias coisas, né, acordar muito cedo e fechar muito tarde, né. E tem uma situação até engraçada que, eu percebi que o lençol da minha cama, né, uma noite sim, uma noite não, né, sempre tinha terra, né. E eu falei: "Caramba, mas o que que tá acontecendo? Será que é o teto que tá caindo poeira, terra, alguma coisa?" E via sempre a porta da minha casa aberta, morava sozinho, né. E eu percebi, André, que
a sola do meu pé também, né, estava suja, né. E é estranha a história, né. E o que que aconteceu? Diante disso, eu me deparei uma vez no fundo do quintal da minha casa, né, com os braços abertos. Isso era 2 horas da manhã, né. Aí, uma outra vez, eu estava andando em volta da academia, né, vestido. Outra vez estava dentro do meu carro, aí eu acordei e eu pensava que eu era um lobisomem, alguma coisa assim, Estava né. sonâmbulo. E era um sonambulismo, né. E como a medicina tradicional chinesa entrou na minha vida? O meu irmão, né, ele sofre de um grau de ansiedade muito alto, né, agora ele já está bem melhor, né, e um certo dia ele me ligou, né, ligou, falou: "Onde você está?" Eu falei: "Ah, estou aqui em tal lugar". Falou: "Ó, vem aqui, me busca e me leva para tal lugar". Peguei ele estava suando muito, estava muito tenso, coloquei ele no carro, ele falou: "Ó, só me leva nesse endereço e não conversa comigo". Eu: "Tá bom, sim". Aí levei ele até o endereço que ele tinha, colocado para mim, levei e vi que tinha um rapaz esperando ele, né. Aí ele foi, desceu do carro, foi, entrou numa sala maravilhosa, magnífica, deitou e esse cara colocou algumas agulhas no meu irmão começou a chorar e desmaiou. E eu fiquei assim, falei: "Caramba, mas Que milagre. que é isso?". E diante disso eu vi que era algo, assim, que eu nunca tinha visto na minha vida, né. Que eu eu perguntei pra ele, eu falei: "Que você fez com ele?". Ele falou: "Nada, né, eu só apliquei alguns pontos ali pra dar um pra ele relaxar, né, que ele tá com um pico de ansiedade muito alto", né. E eu falei: "Cara, eu quero isso pra minha vida, eu preciso saber como funciona". E esse professor, né, apresentou a medicina tradicional chinesa pra mim, né. Aí eu perguntei para ele como que poderia ser feito, tudo mais. Fiz uma pós-graduação, né, em medicina tradicional chinesa, né, e eu não sei se você reparou, eu não sou chinês, né, mas, Quase eu não reparei. né, e diante disso eu continuei fazendo o que eu mais adorava, né, que era a medicina tradicional E chinesa. como é que você concilia a música, o esporte, né, a educação como um todo, e a medicina chinesa? Bom, a música ela, querendo ou não, né, o fato da gente ter iniciado lá no passado, né, ela é algo que não tem como, né, tirar da Já tá em você, não sai. tá, já não tem jeito, né, não tem como, né. Às vezes para um pouquinho, depois você volta, né. O esporte em si, André, é algo que é o meu ganha-pão, né, e eu sou apaixonado por ensinar, né, eu não consigo me observar de outra forma. E a medicina chinesa, né, é algo também fantástico em minha vida que, sem ela, hoje também, acredito que vai fazer uma falta, caso eu não E a sua consiga tranquilidade. minha tranquilidade, o fato de você poder ajudar alguém com dor, com algum tipo de de problema, né, então a medicina chinesa ela me ensinou muita coisa, né, através disso. Mas eu acho que a sua paixão aí dos 3, apesar que os 3 são importantes na vida, acho que a sua paixão é o basquete. É o basquete. Então conta pra gente um pouquinho como é que é até hoje, porque você ainda é professor de basquete. Como é que foi essa trajetória sua de começar a treinar até hoje? As pessoas que você já treinou, os desafios que já teve, as pessoas que se destacaram, talvez alguém jogando em um time muito maior. Conta um pouquinho sobre pra gente essa trajetória de como é que comecei até hoje ser o treinador de basquete. Olha, André, essa trajetória, né, foi mesmo, interessante, né, uma cidade próxima aqui de Reginópolis, né, eu iniciei e vi que a necessidade, né, das crianças, né,
ter algo diferente na vida além do futebol, né, era algo, né, que diferente ali, né. Talvez necessário. E sim, necessário, né, porque geralmente as pessoas, né, têm aquela visão cartesiana, aquela visão fechada, né, sobre isso, né, só o futebol existe. Puxa vida, talvez uma pessoa consiga se destacar num xadrez, numa dama, num badminton, enfim, né, e eu amava o basquete, nada mais justo do que fazer o que eu amo, né. Não era formado na época, né, coloquei à disposição na época com um diretor de esporte, não recordo o nome dele, e falei com o prefeito, falei: "Ó, eu gostaria de começar a dar uma escolinha, né, fazer uma oficina aqui de basquete", e ele falou: "Não, não tem problema nenhum, temos lá a tabela, temos tudo, né, e você pode começar". Aí fizemos uma propaganda nas escolas, tudo mais. E o maior desafio que eu tive diante disso foi começar aí com 30 alunos e 4 bolas, né. Esse foi um desafio gigantesco para mim, né. E aí você vai aprender a trabalhar com menos, né, porém material humano tinha muito, né. Aí a gente foi evoluindo, passando os anos, né, coloquei essa turma num campeonato que tinha aqui bem expressivo aqui na região, né, e a gente começou a entender que, o basquete aqui já era forte, né, já era bem forte aqui na nossa região. E foi assim que eu iniciei aqui no estado de São Paulo, né, como professor. E o que mais te motiva dentro do esporte? A competição ou a formação social que você passa para esse jovem? Olha, André, eu sempre falo para meus alunos: Ser competitivo? "Pra caramba, muito. Se a gente tirar para o ímpar aqui e empatar, Vai ter que a ter gente de vai ter que batata. dar um jeito, né, mas eu sou competitivo, né. Antes eu era muito mais, muito mais. Hoje eu sei que, a derrota ela faz parte, né, do nosso crescimento e desenvolvimento, e eu sempre passo para os meus alunos: eu jamais estou formando atleta, eu não formo atleta, eu formo cidadãos de bem, né. Então você formando cidadãos de bem e formando caráter, né, no ser humano, tanto menina quanto menino, né, eles tendo postura, tendo, disciplina, eu acredito que a gente está formando líderes, né, e é algo que falta nessa geração, líderes. Pra gente completar a parte do esporte, do basquete, vamos falar qual foi o jogo mais emocionante que você ou jogou ou você liderou uma equipe jogar? Falou assim: "Não, esse jogo foi, assim, extraordinário, fora da curva". André, agora você me pegou, hein. É, porque foram vários. Nossa, Ó, pode o ser mais pode ser fundo de emocionante. quintal, tipo, um local mesmo, ou pode ser um jogo também no campeonato, tanto Vamos lá. Eu que você perdeu um pouco de cabelo nesse jogo. ah, vamos lá. Eu, tivemos um torneio na cidade de Acanga, né, que nossa equipe foi convidada para participar. Era um torneio chamado Antônio Carlos Barbosa, né, que é o ex-técnico da seleção brasileira, né, esse amigo meu, Pablo Abdala, que hoje Deus o tenha, né, ele me chamou para esse campeonato e eu lembro que faltava, se eu não me engano, 2 segundos para acabar, o nosso jogo estava empatado e era lateral para o time adversário, né, se eu não me engano era Iacanga mesmo, que disputamos a final. E eu lembro que esse jogador conseguiu roubar a bola e chutou dos 3 e caiu. E a gente foi campeão nessa situação. Existe N outras histórias, mas assim, que eu me lembre agora de cabeça mesmo, essa foi uma das que marcou bastante. Vamos mudar um pouco de pauta então. Como que você concilia todas essas, não vou falar obrigações, mas talvez seus deveres ali de música,
eh, a medicina chinesa, o esporte e agora marido e pai da Pérola. Porque o dia tem 24 horas, e a Pérola tem que ter uma fatia muito grande desse bolo aí. Sim, né, a pérola, né, ela veio como um presente divino, né, a razão da minha vida, ela traz alegria para dentro de casa, né. Eu, Jefferson, marido, né, tento fazer o meu melhor. Vejo também que a gente não é perfeito, né. Tenho o melhor suporte, né, que é a minha esposa, né, ela que me dá o gás, que coloca tudo em ordem na nossa vida, deixa tudo certinho, né. A pérola, ela é ligada em 220, né, ela não para, ela quer tudo, ela é uma criança fantástica, né, faz balé. Tô tentando colocar o basquete na vida dela, né, mas isso é com o tempo, né, a gente vai toreando aí para ver se a gente vai ter sucesso ou não, né, mas a falta de Ela incentivo. já colocou a música já ou não? Já, a gente ensina uma coisinha ou outra, ela tem um teclado, né, ela toca teclado, a gente ensina uma coisa ou outra. Ela tem 5 anos, né, mas a gente vai tentando empurrar essa. E como que a paternidade te ajudou na tanto no esporte quanto com a educação? Olha, Mudou pra você alguma coisa? Seu hum, modo de pensar, si agora tendo uma criança em casa? sim, total, né, mesmo porque eu não tinha, Mudou, já queria colocar o esporte na vida dela com o basquete, a né, educação já foi lá, a música já entrou dentro. sim, antes da pérola nascer eu tinha barba preta, né, após isso aí a minha barba ficou um pouquinho branca, mas é natural, né. Aí eu vejo a sua também, né, tá um pouquinho. Eu tenho 2. Eu vi, incrível, né, maravilhoso. E ser pai de menina, né, é algo desafiador, né. Ela é bem amorosa, né, nessa questão. E você perguntou sobre a educação, né. O que mudou na tua vida na parte que você já vinha da educação e já vinha do esporte. E com a chegada da Pérola, o que que mudou pra você? Olha, André, mudou. Porque antes você treinava os filhos das pessoas, dos alunos, né. E aí que era um treinamento professor-aluno. Hoje você tem uma criança em casa, Criança em casa, então você consegue enxergar de outra forma essa criança também. sim. Eu, vejo que a disciplina, né, diante desse contexto, ela é primordial, né. E a pérola, ela tem regras também. Mesmo eu aplicando com os meus alunos, em casa também ela tem regras, né. Sou um pai incrível, um pouco enérgico, mas com ela Mole, é um pouco fala: "Não", né. aí depois fala: A "To". mãe dela sempre pega no pé, né, mas, nessa questão educação, vejo que ela é uma criança muito inteligente, não é porque é minha filha, acredito eu que puxou bastante com a mãe, né, mesmo porque, né, eu reprovei 2 anos, né, eu fiz a quinta, reforcei a quinta série, né, porque eu acho assim, né, na época era mais difícil o ensino, né. Depois fiz sétima, sétima de novo, né, então, enfim, André, é maravilhoso, incrível, né. Qual que é um conselho que você daria pra tua filha hoje, pra guardar pra vida dela? O maior conselho, Pode né, que eu dou para ela é que estude, não faça educação física, né. Que seja a melhor mulher do mundo, pense bem antes de agir, e o sonho da vida dela, eu sei que ela sempre fala que ela quer ser, obstetra, e a gente vai lutar pelo sonho dela também, junto com ela, pode contar com o pai e com a mãe aí que tá junto. né. Vamos mudar também agora a pauta. Como é que surgiu a oportunidade ou o convite para você ser diretor de esporte da cidade de Reginópolis? Já que você já trabalhava aqui, tinha treinos aqui, conhecia o pessoal da cidade. Sim. Olha, o convite, veio em 2000, depois da pandemia, né.
estava a cidade de Reginópolis, sem técnico na época, tivera aí uma mudança, né, de gestão, e um amigo meu, né, o Pedro Sinel, né, fez um convite, né, perguntou se eu estava disponível na época, né. Eu estava morando na cidade de Bauru, né, e só estava com o meu consultório até então, né, e dando aula na faculdade eu acho que estava na Uninove, estava dando aula na Uninove, né, de basquete. E lá, né, eu recebi esse convite do Pedro Sinel e vim até aqui, né, que o ex-prefeito, né, veio, conversou comigo, né, fez uma proposta. Falei: "Não, vamos ver, né, o que dá para fazer". Porém não tinha categoria de base na cidade de Reginópolis, não tinha, né, e eu estava mexendo com uma equipe adulta, né, tanto é que a maioria do pessoal era de fora, tinha poucos atletas aqui, 3 ou 4 atletas da cidade só, né, mesmo porque a cidade de Reginópolis ela eh eh não respirava categorias de base, formação de atletas na época, né. Então, diante disso, né, a gente foi evoluindo ali dentro, o prefeito ele viu a capacidade que tivemos aí diante do cenário esportivo, né, e hoje eu tenho um secretário, eu como diretor da cidade de Reginópolis, né, a gente sempre vai toreando aí para tentar fazer e galgar, né, o melhor, né, para a cidade, né. Você já deu aula para faculdade, algumas prefeituras, mas agora você estando como um gestor também de uma pasta pública, quais são os principais desafios para você? Porque agora você também é cobrado, porque você é ainda um gestor das pastas, não é só o basquete, existem outras pastas por baixo. Olha, André, Várias pastas, sim, balé, judô, sim, futebol. exatamente, né. Mesmo porque para você colocar e mensurar, eh, toda a estrutura de uma cidade que tem aí, 7 setores, regionalizando, na cidade de Reginópolis, 7.000 habitantes, né, o não é fácil, né, não é fácil, porque você tem que saber conversar com o público, você tem que saber a base administrativa, tem muitas coisas que, eh, as pessoas não conhecem, né, por trás dos bastidores do esporte, né. E hoje na cidade de Reginópolis aí temos aí 3 areninhas, temos o ginásio, né, reformado, temos o campo de futebol, né, e temos o profissional, né, o Gian hoje que conduz a escolinha de futebol de campo, né, tem eu, né, que faço o trabalho do basquete também, né, temos o judô, né, com o professor Marinho, né, que foi algo fantástico que está acontecendo, né, na cidade de Reginópolis. Temos o balé também, com a professora Eiko, uma um excelente profissional, né. Então são coisas que a nossa cidade, diferentemente de outras aqui da nossa região, né, ela vem se destacado bastante, né, nesse cenário aí, né. Então o nosso maior intuito, né, como sempre falo com o meu secretário, é a formação, né, de todas as categorias de base, né. Isso para que a cidade tenha um crescimento, né, e a gente conseguir visar algo para o futuro, né, eu acredito que a categoria de base é a melhor opção. Eu ia te perguntar sobre o impacto, né, do esporte na formação dessas pessoas, dessas crianças, na verdade. Mas acho que você acabou de responder que a categoria de base é a formação para tudo. Então, lá na frente, a gente pode ter futuros atletas de Reginópolis. Ou já temos alguns atletas que estão se destacando aí, seja no basquete, no futebol. Sim, sim, né, temos bastante. A cidade de Reginópolis, ela é um grande celeiro, é um celeiro maravilhoso aí para com o esporte, né. Então temos aí, em destaque no futebol, temos aí o Fernandinho, temos o Marrá, temos a Clara, né, isso estamos falando do futebol.
né, tem outros homens aí que estão se destacando, né, pelo fato de termos essas categorias de base. Para com o basquete, né, temos aí, 2 jogadores que estavam representando a cidade de Lins, né, o linense, no basquete, né, o Davi e o João Almeida. E temos hoje, né, jogando pela Federação Paulista, né, o William, né, que joga pelo Bauru Basquete, né, ele hoje está se destacando muito bem lá, é um menino novo e tem um grande futuro aí. Todos, né, todos têm um futuro aí bem promissor. Você como diretor de esporte, se você pudesse passar uma mensagem pra eles hoje também, qual seria a mensagem que você passaria pra esses pequenos atletas de Junópolis? Bom, primeiramente, né, André, o que a gente sempre vem Não mens pequenos, né, não, estão é, começando, a base. exatamente, né, a base, né, para que a gente tenha, né, algo, né, competitivo, né, o treinamento, né, e a formação de um profissional de educação física, ela é essencial, né. Então, o que a gente sempre vem, discutindo, né, a respeito disso, né. A formação não somente na faculdade, então você tem que se atualizar todo dia. Você tem que passar a saber gerir esse tipo de 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 situação, para que não seja algo, vamos jogar a bola ali no meio e acabou, não. O nosso pensamento é completamente diferente, né, então existe, um circuito correto, um cronograma que a gente segue, né, para que a gente tenha, né, resultados, né, aí futuramente, né. E para os atletas, né, que já estão se destacando, né, nada mais é como o profissional sempre faz, né, tem que treinar, descansar, treinar, descansar. Para ter um resultado bom, tem que treinar muito, muito e muito mesmo, né. Entendeu? Vamos fazer o bate-bola rapidinho? Eu vou falar uma palavra e você me responde o que vir na tua mente. Seja uma, 2, 3 palavras, o que você quiser fazer. Família, Minha vida, fé, imensurável. motivação, Olha, motivação, a minha filha. basquete, Tudo de bom e a melhor coisa que aconteceu até hoje comigo. música Algo espiritual, algo, eh, mágico. e um sonho. Também falar. Um sonho, um sonho. O meu maior sonho é poder deixar um legado para todos os que me conhecem, um legado esse, formando cidadãos de bem e grandes líderes. Esse é o meu maior sonho. Eu não quero ter nome em rua, eu não quero ter placa É que com nome de meu rua também tem nome. quem morre, eu não quero morrer. Exato, mas o meu maior sonho é isso, as pessoas lembrarem do Jefferson, professor Jefferson amigo, como uma pessoa que mudou um pouquinho. Só um pouquinho, eu eu já iria ficar o cara mais feliz do mundo. Show de bola. Bom, é isso aí. Conversamos aqui então com o Jefferson Oliveira Mateus. Vocês conheceram um pouquinho sobre a história dele, um pouco sobre família, sobre a gestão pública que ele trabalhou, que ele trabalha, né, inclusive. Um pouquinho sobre esporte. E quem quiser acompanhar o Jefferson nas redes sociais, quais são as redes sociais do Jefferson? Facebook, Instagram? Facebook, tem Jefferson Oliveira Mateus, Instagram, eu acredito que também seja aí o mesmo nome, né, Jefferson Oliveira Mateus, né. Temos alguns outros projetos aí, né, com atletas, né, com outras outras coisas, né, mas é assim que vai me encontrar, né. Bom, Gerson, que agradeço você por participar do nosso popular podcast
e quem sabe vemos você em breve aqui com outros projetos, outras novidades. Maravilha, André, agradeço pelo convite, né, sempre que chamar a gente está aí para tentar esclarecer e deixar algo, né, para a população. E obrigado pelo convite novamente. Beleza, então já aproveita, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha o que você achou dessa entrevista e vemos até a próxima.